Por outro lado, a refrigeração do radiador exige 2.349 m de ar, também por minuto. Todo o conjunto emite um calor equivalente a 189 kW por minuto. N. Do M2 neste alcantilado sudeste de Masada, muito perto da casa-mata, pode ver-se uma fileira de grutas. Na que se situa no extremo sul, a mais pequena de todas, as expedições arqueológicas de Abdin encontraram os esqueletos de 25 seres humanos. Provavelmente, zelotas auto-imolados naquela histórica noite. Entre os esqueletos havia fragmentos de tecidos e bocados de pano. Segundo o Dr. N. Paz, da Faculdade de Medicina da Universidade Hebraica, aqueles ossos eram de 14 homens, 6 mulheres e, o resto, de crianças. Com quase toda a certeza, defensores de Masada. Esta circunstância, ainda que incrível, condicionou muito a operação. Apesar de os arqueólogos de Abdin terem examinado as outras grutas, não encontrando novos esqueletos, antes de profanar uma daquelas grutas com depósitos de gasóleo, os israelitas fizeram uma revisão exaustiva da caverna em questão, com o fim de se certificarem de que, de fato, nenhuma guardava ainda vestígios dos seus heróis nacionais. N. Do M. Creio que nunca lhes agradeceremos bastante. Na manhã de sábado, uma vez concluída a operação de junção e soldagem do tanque, os engenheiros deixaram em condições as bombas para a mudança do líquido, unindo os dois depósitos, o de reserva e o diário, com uns tubos que foram colocados e camuflados na parede sudeste de Masada. A conduta penetrava na cisterna subterrânea através de um dos orifícios de ventilação. Os meus conhecimentos sobre a história de Masada, dos seus edifícios e dos castros romanos que a rodeiam, tudo isso fruto da documentação proporcionada pelo general, mostrariam-se muito úteis quando, seguindo nosso plano de reconhecimento do terreno, nos dirigimos para norte da meseta. O meu irmão e eu ficamos admirados com a audácia e beleza do Palácio do Norte, com os seus 3 terraços em socalcos. E sentimos uma emoção especial ao percorrer o labirinto formado pelas ruínas dos armazéns construídos por Herodes e que serviram de despensa aos heróicos zelotas. Assomando aquela espécie de proa, no ponto mais alto de Masada, compreendi por que motivo o rei Herodes tinha construído, precisamente ali, o seu palácio suspenso. Aquele vértice do grande rochedo, em especial uns terraços central e inferior, o único ponto resguardado do ardente sol e dos temíveis ventos de sul, que, às vezes, ultrapassam a 60 milhas por hora. Se não fosse este compacto complexo de ruínas, palácios, armazéns, balneários, edifícios administrativos, postos de guarda, o acampamento Eleazar, explicou-nos um dos inseparáveis guias, teria sido instalado aqui mesmo. Os incômodos ventos de sul e sudoeste, tão frequentes em Masada, iriam ser um autêntico pesadelo para os homens do cavalo de Troia, sobretudo nos minutos decisivos da decolagem e posterior descida do módulo. Espero que Deus me conceda as forças suficientes para chegar a esse ponto deste relato, nos estudos meteorológicos da estação de Cália, a norte do Mar Morto. As estatísticas elaboradas com base nos dados recolhidos em 1972 pelos 3 centros de observação indicavam, no entanto, para o mês de fevereiro, uma frequência e intensidade dos ventos relativamente baixas ou suportáveis. A estação número 20 apontava uma percentagem de 189 para o vento sul e só 40% para o vento sudoeste. Por seu lado, as estações números 21 e 22 fixavam, para os mesmos ventos, índices de 189,79 e de 147,56, respectivamente. Nos 3 casos, as velocidades dos referidos ventos oscilavam entre os 12 e os 19 km por hora. Só as estações 20 e 21 que previam ventos entre 50 e 61 km por hora, mas numa percentagem muito baixa, 0,1. Naturalmente, a parte mais alta de Masada encontra-se a mais de 1000 pés de altitude e isso notava-se. Mas o lugar que mais nos impressionou, talvez por se conservar tal como o deixaram os legionários de Silva, foi a rampa de terra batida que se eleva desde a base até quase tocar a orla noroeste da meseta.
Aquele reduto de assalto é sem dúvida alguma uma das estruturas ou fórmulas de assédio do exército romano mais interessante do mundo. A verdade é que se encontra francamente bem conservada. Por não existir estação meteorológica em Massada, os dados foram fornecidos pela Dikalia Aleph. Os seus 3 observatórios situam-se a 395, 270 e 60 metros abaixo do nível do mar, respectivamente. Do N a brancura da rampa, cuja terra foi extraída do chamado Promontório Branco, justamente onde ela se inicia, deslumbrante. Durante alguns minutos, ficamos ali, pasmados e absortos perante a visão da rampa e do acampamento de Flávio Silva. Agora, 1900 anos depois daquela luta pela soberania e liberdade de um povo, o Estado de Israel tinha voltado a Massada, precisamente, para velar por essa segurança. O nosso passeio pelas ruínas de Massada foi agradavelmente interrompido quando, no meio da manhã, os teleféricos conduziram para o topo os últimos 50 especialistas do cavalo de Troia. Tal como fizera conosco, Curtis tinha-os posto a par de alguns pormenores da missão secreta. E todos, como era previsível, se mostraram entusiasmados com aquela segunda tentativa. A sua permanência no acampamento Eleazar foi, por isso mesmo, tão discreta e eficaz como seria de esperar. Mas aqueles amigos não eram precisamente portadores de boas notícias. A pedido de Curtis, tinham reunido uma ampla seleção de jornais internacionais daqueles dias. Tanto o general como o resto do grupo intuiu que a recente queda do Boeing 727 líbio na península do Sinai podia trazer péssimas consequências para o deteriorado panorama político do Oriente Médio. Não nos enganamos. Os comentários e as reações de metade do mundo foram unânimes. O metralhamento do avião de passageiros e a morte de 104 ocupantes foram condenados sem atenuantes. Os países árabes manifestaram-se especialmente agressivos, aquecendo ainda mais a atmosfera de pré-guerra para com seu vizinho Israel. A leitura daqueles jornais ingleses, norte-americanos e egípcios encheu-nos de confusão e incerteza. Os jornais do Cairo, por exemplo, qualificavam o fato de assassínio premeditado e de um novo e bárbaro crime contra civis árabes. O jornal egípcio Al Aram transcrevia também as declarações de um porta-voz do governo de Sadat, nas quais, entre outras coisas, assegurava que o sionismo israelita, que vive da agressão, da usurpação e do delito, pagar caro esta ação e receber o justo castigo, das mãos dos árabes. Nos escritos de Flávio Josefo lê-se, em relação a esta rampa, que o general Romano Silva tinha construído uma muralha no exterior, à volta de todo este lugar, como o dissemos anteriormente, e de tal forma tinha construído uma proteção tão adequada para evitar que qualquer dos sitiados fugisse, que se dedicou ao assédio propriamente dito, embora encontrasse apenas um único lugar onde era possível construir a rampa que projetara, porque por trás daquela torre que protegia o caminho do palácio e até o topo da colina pela parte ocidental, havia uma grande saliência da rocha, muito larga e proeminente, e apenas 300 côvados, 500 pés, sob a parte mais elevada de Massada. Era chamado Promontório Branco. Portanto, fixou-se naquele lugar da rocha e ordenou aos soldados que trouxessem terra, e quando se aplicou a esta tarefa com ardor grande quantidade deles, levantou-se a rampa que era sólida, de 200 côvados, 300 pés, de altura e, no entanto, não se considerou essa rampa suficientemente alta para o uso das máquinas de guerra que deviam instalar-se ali e elevou-se sobre esta rampa outra, alta e grande, feita de grandes pedras unidas, medindo 50 côvados, tanto de altura como de largura n. Do M. Por seu lado, os mais prestigiados jornais de Nova York e Washington pronunciavam-se nos seguintes termos: a incursão israelita no Líbano e a queda de um avião de passageiros no Sinai desencadearam no mercado de valores de Nova York o medo de que a situação no Oriente Médio se agrave. O que provocou uma queda brusca dos preços dos títulos.
Nixon e o secretário de Estado norte-americano, William P. Rogers, enviaram mensagens de condolências a Muammar Gaddafi e ao presidente do Egito Dino Sinai. The Times afirmava no editorial intitulado Tragédia: o incidente não era só mais um infeliz ato de guerra, mas uma matança irrefletida de civis. E, como tal, injustificada, se não mesmo premeditada. O Daily Telegraph qualificava a ação israelita de brutal, garantindo que a matança de civis representava um duro golpe nas tentativas de Nixon para conseguir um acordo sobre o Canal do Suez. Por último, porque a lista seria interminável, o Financial Times escrevia: depois de um período de 5 anos de nem paz nem guerra, Israel não quer arriscar-se a negociar um verdadeiro acordo de paz em tudo aquilo. No entanto, havia qualquer coisa estranha. Por mais que voltássemos a folhear os jornais, em nenhum encontramos uma única reação ou declaração do veemente coronel Gaddafi. O Boeing abatido era do seu país e, além disso, 55 dos 104 passageiros mortos eram líbios. Por que mantinha um mutismo tão vulgar? Seria que tinha alguma coisa a ocultar da opinião pública? Por que teria desviado o avião centenas de milhas das 2 rotas de voo habituais do Bahrein, nos Emirados Árabes, para o seu aeroporto de destino, em Alexandria? Naquele momento não dispunhamos dos dados meteorológicos da zona relativos ao dia 21 de fevereiro, data do acidente, mas parecia-nos difícil acreditar que as más condições climáticas, razão alegada a princípio pela imprensa judaica, tivessem forçado Boeing a violar o espaço aéreo de Israel, e justamente sobre uma zona militar. Era, pelo menos, suspeito. As tímidas e escassas notícias procedentes de Tel Aviv também não projetaram muita luz sobre o que tinha acontecido na zona central do Sinai. Numa conferência de imprensa realizada no Cairo, os jornalistas garantiram ter ouvido a voz do comandante do Boeing 727 gritando: "Estão disparando contra nós. Estão disparando de um caça." Naturalmente, como era de esperar, a imprensa israelita acusava o piloto de ter desobedecido às ordens dos interceptores.